Paz do Senhor, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Qual é a principal vocação do ser humano? Para desenvolver a salvação. Mas vamos falar no caso do chamado de Deus. Você recebeu um chamado de Deus? O que você sentiu no momento em que você foi chamado? A gente se sente feliz por fazer parte dos planos de Deus. O momento em que Deus chama alguém para a obra é um momento muito especial. Porém, nós precisamos de compreender alguns fatos a respeito do chamado. É natural sentir-se incapacitado, porque se não for pela revelação de Deus, se não for pelo entendimento espiritual, pela ajuda que o Espírito Santo nos dá, ninguém poderia fazer nada no mundo espiritual. Isso é fato. Então, quando Deus nos chama, seja na área que for, Deus chama algumas pessoas para a pregação, Deus chama algumas pessoas para o louvor, para a ministração, para a presidência, para a liderança. Temos também os ministérios dentro da igreja, os departamentos, ministério infantil, juvenil, adolescente. Você conhece alguém que se dá muito bem, por exemplo, com o ministério infantil, mas não consegue pregar para os adultos? Não tem nada de errado nisso. É o seu chamado específico. Então, quando Deus nos chama, é um momento muito lindo e muito especial. E a gente vai compreendendo no decorrer dos dias que a gente precisa ir se entregando, se dedicando, e na oração a gente vai descobrindo o porquê Deus nos chamou para tal. Em tudo há um propósito. Muitas pessoas são chamadas e não se desenvolvem. Culpa de quem? Delas mesmas. Por quê? Vamos entrar agora na segunda parte. Para que você desenvolva o teu chamado, você terá que passar por alguns processos. Vamos lá. Você tem uma visão totalmente natural das coisas, assim como eu. Na maioria das vezes, quando Deus chama alguém, o que as pessoas pensam? No status, na posição, no nível em que elas estarão de liderança e reconhecimento. Esta é uma visão humana e natural. A visão espiritual é: Deus tem um propósito com a minha vida para que eu venha ajudar outras vidas a se desenvolver e, lógico, a principal questão que é a salvação. Nesse processo e nesse desenvolvimento espiritual, vai acontecendo coisas na nossa vida e muitas pessoas desistem do chamado porque não suportam a pressão. Olha só que interessante. Qual é a tua visão natural das coisas? Qual é a tua visão a respeito do ministério? É exatamente na tua visão que Deus irá trabalhar, porque ela é oriunda das tuas crenças, do teu aprendizado. E Deus começa a tirar de nós a visão natural para desenvolver em nós a visão espiritual. Aqui há um problema e há um conflito para muitas pessoas. Ora, Deus me chamou, por que eu estou passando por tais situações? Porque quanto mais Deus nos quebra, quanto mais Deus nos amassa, mais Ele nos fortalece, ainda que pareça que não. As lutas vão nos fortalecendo, vão nos trazendo experiência, vão nos tornando humildes, vão nos levando para o altar. E não adianta você ter um ótimo desempenho vocacional se você não tiver vida no altar. Com tantos cursos que temos na nossa época e com tantos talentos, Deus não está procurando talentos. Porque quando Deus chama alguém, Ele pode encher essa pessoa de talentos ou dons, receba da maneira em que você quiser. Porque Ele capacita a pessoa assim. O que Deus está procurando no ser humano? Um coração entregue a Ele. A primeira atitude de alguém que foi chamado, de alguém que foi vocacionado. Vida no altar.
Você pode desempenhar super bem a tua função, mas se o teu coração não for de Jesus Cristo, de nada irá adiantar. Eu não estou falando de resultados normais no mundo material, no mundo físico. Eu estou falando de resultado no mundo espiritual. E se eu estou avançando espiritualmente, é claro que o meu inimigo irá tentar me parar. E aí vem uma série de fatores. Aí pessoas se levantam contra você, difamam você, falam mal, tentam te derrubar, tentam te massacrar, outros tentam te copiar e reticência. E se você não tiver discernimento e não tiver o Espírito Santo na tua vida diária, você não vai compreender esses processos. Você não vai suportar essa pressão. Então, primeiro, o chamado. Segundo, vida no altar. Deus vai transformar a tua visão de terrena em uma visão espiritual. A visão terrena diz assim: vale a pena passar por isso? E a resposta natural é: não, não vale. Me incomodar tanto, por quê? Mas a visão espiritual é diferente. Vale a pena eu passar por isso? Vale. Mas olha que eu tive que abrir mão, olha o tanto que eu sofri, olha o tanto que eu chorei, olha o tanto que eu fui massacrado, injustiçado. Mas vale a pena. Porque você está resgatando almas do inferno, do território do inimigo, e ele vai revidar contra você mesmo. E muitas vezes você vai ser ferido, não pense que não. Mas quando esse momento chegar, o Senhor Jesus irá enviar a cura. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Vida com Deus, trabalho, dedicação, luta, correria, e ali vai. E quando eu percebo, eu estou ferida. E quando eu penso, não tem mais condição de me reerguer, olhando as forças naturais, o Senhor vem, restaura, cura a alma, cura o corpo, devolve o ânimo, levanta, dá a revelação da palavra. Então, você que tem um chamado e está passando por alguma situação, não se desespere. Bem-vindo ao mundo real espiritual. É assim que as coisas funcionam. E a terceira parte, muito interessante, sabe o que é? Deus nos usa em áreas específicas. A área em que você foi muito ferido é a área em que Deus te usa. Por isso que eu não posso copiar uma pregação tua. Além de ser infantil, é inapropriado. Porque a área em que você foi ferido, curado, restaurado, trabalhado, quebrado, não é a minha área. Deus tem um trabalhar específico na vida de cada ser humano. Algumas regras, elas são lógicas e acontecem com todo mundo. Deus vai libertando da vaidade, Deus vai libertando do orgulho, Deus vai nos libertando interiormente. Porque Ele quer nos usar para a glória dele. Uma pessoa quebrada, ela aceita o elogio, mas ela entende que a glória é de Deus. A pessoa que não foi trabalhada, ela se deixa levar por essas coisas, ela precisa de aprovação, ela precisa de afirmação, ela precisa de tanta coisa. O que você precisa no teu ministério, na tua vocação? Jesus, Espírito Santo, vida de obediência. E aí sim você vai ter um bom desempenho e você vai ter uma vida, uau, maravilhosa. Uma vida normal. Só que você vai ter um bom desempenho e bons resultados. Então guarda essa palavra no teu coração. Primeiro, o chamado. Segundo, Deus vai trabalhar a nossa visão, nos libertar de algumas coisas que precisam sair de dentro de nós. Quando você compreender e suportar esse processo, tá? Que virou modinha falar em processo. Mas a maioria não aguenta, não. Aguente você que está sofrendo. Você não pecou, você não fez nada de errado e está sofrendo injúria e perseguição. É Satanás mesmo. É Satanás tentando te tirar da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Através da tua fidelidade, você vai receber autoridade espiritual. Para vencer demônios, gente, ninguém de nós é páreo para demônio. Mas através do Espírito Santo nós temos essa capacidade para avançar no mundo espiritual. E sim, Deus vai te usar em uma área específica. Eu sempre testemunho que Deus me chamou para a mensagem. E a minha vida espiritual
ela é regada com jejum, oração e estudo da palavra. Eu tenho que estudar. Mas a revelação, ela vem do Espírito Santo. Se não for dirigida pelo Espírito Santo, não tenho por que pregar. Porque conhecimento muita gente tem, mas graça a gente recebe no altar. Outro detalhe, eu tive que compreender, e isso o Espírito Santo falou comigo um dia, que o meu ministério é exortativo. Eu tive que entender isso para ter paz no meu chamado, porque muitas vezes eu tive conflito. Essa mensagem é muito dura, eu não queria pregar isso, mas o Espírito Santo me fez compreender. Ser um profeta de Deus não é falar o que você quer, é falar o que Deus determina através da orientação da sua palavra. Tudo que é fora da palavra, descarta. Então, se encontre no teu chamado, se encontre no teu ministério, seja pleno. É melhor sofrer por amor a Cristo do que sofrer pelas nossas vaidades. E tudo tem uma consequência na vida, das coisas boas e das coisas ruins. Então eu optei que as consequências na minha vida, que elas sejam pela minha fidelidade a Deus. Porque se viver, estarei na sua vontade. Se morrer, estarei com Ele. Que as consequências na tua vida não sejam por rebeldia e desobediência. Cumpra o teu chamado na íntegra. Seja abençoado, você vai ser feliz, independente do momento em que você esteja passando, porque há realização em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.